Glória a Deus, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nessa noite estamos iniciando hoje o estudo da Palavra de Deus, o culto de doutrina, culto de ensinamento, que é o estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer a sua presença, através dessa live nessa noite. A todos os amados irmãos, nossos irmãos que já estão adentrando, Deus abençoe, seja bem-vindo, irmã Miriam e o Fábio, seja bem-vindo a família, toda a família, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra através do estudo para a nossa vida nessa noite. Nosso irmão Adriano vai falar mais hoje um pouquinho sobre o tema, mas antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos responder rapidamente duas perguntas que a nossa irmã Maria Eduarda, internauta, que fez no culto de estudo da semana passada. Mas antes, o irmão Adriano está com a palavra, está conosco o operador Adriano. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Ivan, a paz do Senhor, nossos irmãos internautas, que Deus abençoe a Igreja de Cristo, que Deus abençoe o povo escolhido de Deus. Estamos aqui, mais uma oportunidade, mais uma vez, glória a Jesus, para falar do amor de Jesus, para aprendermos todos juntos a palavra do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar profundamente ao nosso coração e também ao seu coração. Dedica este momento para aprender da palavra do Senhor Jesus. Separe este momento para, glória a Jesus, aprender daquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Glória a Jesus. É importante nós alimentarmos a nossa vida espiritual através da palavra do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor edifica, a palavra do Senhor transforma, mas devemos dar espaço para que Deus venha falar ao nosso coração. Dedica este momento para o Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração através da palavra do Senhor Jesus, e nós também que estamos aqui também vamos aprender todos juntos, É verdade, da palavra do Senhor. Vamos crescer todos juntos na palavra de Deus. E hoje tem um tema, Qual é o tema hoje? Hoje é falar sobre humildade. Seja humilde em todo o tempo. Olha que palavra poderosa hoje que nós vamos aprender aqui neste culto dessa noite. Eu creio que Deus vai falar, glória a Deus, e nós vamos ver a importância de nós sermos humildes, como ser humilde de acordo com a palavra do Senhor, pastor? É verdade, a nossa irmã Maria Eduarda, ela ainda não entrou. Acho que é melhor responder um pouco mais tarde, Porque ela depois da oração, depois da oração, nossa irmã Maria Eduarda, que fez a pergunta semana passada sobre a questão dos fariseus e dos escribas, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto, mas vamos primeiro fazer a oração. Vamos clamar a Deus já para iniciar esse culto, esse culto de ensinamento nessa noite. É uma palavra que o nosso irmão Adriano dirige oração a Deus nessa noite. Então vamos clamar a presença de Deus, maravilhoso e eterno Deus e eterno Pai. Aqui se colocamos mais uma vez diante do Senhor, mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos preparou para estarmos aqui nesta noite, Deus, de poder para aprender da sua palavra, aprender, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos preparou para estar aprendendo, Jesus, da maior graça que é da sua palavra. Meu Deus, de poder que o Senhor venha falar ao nosso coração poderosamente, porque o Senhor conhece, meu Deus, a nossa necessidade. Você sabe aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha falar com cada irmão. Que o Senhor venha falar com cada irmão. Meu Deus, que essa palavra venha ser para a edificação da sua vida, que esta pessoa, Senhor, possa receber a sua graça, o seu poder, através do poder da sua palavra. Deus, direcionar esse estudo bíblico, direcionar essa palavra, Senhor, para que alcance a cada coração, e toda palavra, meu Pai, que é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, por esta vida, por esta família, por esta pessoa, meu Pai, que está conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar, venha tocar através do poder da sua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Venha, Senhor, para poderosamente, Senhor, venha instruir, meu Pai, em nome de Jesus. Vivemos dias difíceis, Senhor. Quantas pessoas, quantas situações, Senhor, que vêm para tirar o foco, para enganar este irmão, esta irmã, este internauta, e nós sim, Senhor,
temos vida que buscar eterna, na Tua e palavra. são elas que Sim, de nós mim temos que buscar, meu testificam. Pai, no conhecimento Aleluia, do Senhor, nos Senhor. ajuda Meu Deus, cada em nome de dia Jesus, a aprender, enriqueça Senhor, a a nossa Sua vida nessa palavra, noite, meu Pai, aprender, Senhor, através do os Teus estudo da palavra de mandamentos, Deus. porque através Pai, da nos Sua ajuda a ter palavra humildade que diante dos conhecemos mais vossos o olhos, Senhor, Senhor. conhecemos Pai mais, querido, ó Pai Deus, amado, a em Sua nome de palavra. Jesus, Senhor, Eu creio, confirma Jesus, na sobre essa grande vida, bênção, sobre este na lar, grande sobre essa vitória, sobre família cada nessa irmão, noite, sobre as cada ricas irmã, bênçãos Senhor, do que Senhor, estão meu neste Pai. momento, meu Pai, se Oh, meu Pai, nós cremos, sim, para Senhor, que buscar o Senhor já a está Sua tocando, presença, meu meu Pai, Deus, em aleluia, nome do Teu Filho do Jesus. Teu Filho amado, Graças Jesus, te damos, glória a Deus. Deus, Amém. aleluia, Glória a Deus. glória a Jesus. Aleluia. Glória, seja bem-vindo, nosso irmão Stanis, nossa irmã Estevo. Deus abençoe, seja bem-vindo. Hoje, estudo bíblico, estudo da palavra de Deus com o tema, aleluia, humildade. Seja humilde, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos deixar para responder no final da programação, né? Porque a nossa irmã Maria Eduarda, ela não entrou no ar, e ela fez uma pergunta sobre os escribas, irmãos internados, sobre os fariseus. Então, ao final do culto, nós vamos responder, né? Normalmente nós vamos responder no início, mas para a pessoa entrar um pouco mais cedo. Mas enfim, amém, vamos ao estudo da palavra de Deus nessa noite. Então vamos lá. Então, como já havia falado sobre o tema, sobre a humildade, seja humilde em todo o tempo, e nós vamos aprender sobre a lição. A quem tem a apostila é sobre os ensinamentos de Jesus. Caso você não tenha, não tem problema, mas tenha a Bíblia em mãos. Eu creio que você tem a Bíblia e pode acompanhar juntamente conosco através da palavra do Senhor. E o texto áureo se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, mas vamos ler, glória a Jesus, alguns versículos anteriores, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, eu quero ler a partir do versículo 1, glória a Jesus. Este é o texto áureo do estudo desta noite, livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aqui nós vemos a palavra que Paulo, ele direciona esta carta para a igreja de Filipe, a igreja aos filipenses. Glória a Jesus, e aqui ele começa a exortar a perseverar dentro da palavra do Senhor. Ele sabia das grandes influências das outras nações, de pessoas que não pertenciam a Deus, então ele se preocupava em que o povo andasse, que perseverasse na palavra do Senhor, que perseverasse em humildade e que perseverasse em santidade ao Senhor. E aqui ele nos diz no versículo 1, se há algum conforto em Cristo, glória a Jesus. Quando ele fala se há algum conforto, ele está dizendo, uma vez que há um conforto em Cristo, é uma vez que há consolação de amor, uma comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixões, então completar o meu gozo. Ele diz, glória a Deus, que ele queria que o povo se comportasse dessa forma, para que completasse a alegria dele. A alegria de Paulo é que o povo andasse de acordo com a palavra do Senhor. Então essa era a alegria dele quando ele via que a igreja realmente estava perseverando na doutrina da palavra do Senhor. E depois ele diz no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade considere uns aos outros superiores a si mesmo. Aqui nós vemos um princípio de humildade, qual ele fala, considere os outros superiores a si mesmo, ou seja, independente de cargo, independente de função, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Glória a Jesus. Vemos aqui uma atitude, um comportamento de humildade. E nós já podemos quebrar esse paradigma de dizer que humildade é roupa simples, quebrar, glória a Jesus, esse paradigma de dizer que a humildade está em aparência. Não, começa de dentro primeiro, glória a Jesus, e ela reflete a humildade. Nós vamos ver mais detalhe acerca de como é uma humildade. E isso é parte do ministério de Jesus, né, irmãos? O ministério terreno de Cristo, a humildade, né, irmão? Sim, glória a Jesus. Jesus deu o maior exemplo e nós vamos ver o exemplo de Jesus. A lição aplicada. Você se considera uma pessoa humilde? Você sabe o que é humildade? Algumas pessoas podem achar que humildade está na forma de vestir, falar ou se comportar. Não é só isso. Glória a Jesus. Entretanto, temos que reconhecer que humildade é algo muito além disso. Durante o estudo desta lição, você compreenderá, por meio dos ensinamentos de Jesus,
o verdadeiro significado de humildade, é que nós vamos aprender através do comportamento de Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus, mesmo sendo em Deus, sendo forma de Deus, ele não teve por usurpação em querer ser igual a Deus. Como assim? Ele estava no trono de glória, mas mesmo assim ele deixou o trono de glória para morrer por nós. Vemos aqui já no seu nascimento, ele já demonstra uma atitude de humildade. Ele não teve por usurpação, ou seja, em desejo em querer ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, tomando forma de servo, diz a palavra do Senhor. Já desde o seu nascimento, ele já estava demonstrando a sua humildade. E nós vamos ver durante a vida de Jesus o comportamento de humildade a qual nós temos que aprender com Jesus. Glória a Deus. Objetivos da lição: entender o verdadeiro significado de humildade, reconhecer que Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade para todos nós, aprender que a humildade é uma qualidade indispensável à vida do cristão. Se nós tomamos uma atitude de seguir a Cristo, então nós também devemos ter o comportamento de Jesus Cristo, seguir os passos que Jesus seguiu. Assim como Ele nos ensinou através da sua palavra, então nós devemos sim obedecer a palavra do Senhor, e a humildade também é um caráter que o cristão também deve adotar. E é bonito quando a pessoa tem um comportamento humilde, né? Independente se é crente ou não, mas é bonito quando a pessoa tem uma atitude de humilde. É bonito quando é humilde, né? Porque a humildade ela não se alia a uma questão visual, né? Sim. Ela é interior, né? E muitas pessoas atribuem a humildade por uma questão visual, aquilo que nossos olhos já têm. Não é verdade, né? Não é aquilo que nossos olhos veem. A humildade, eu olho para o irmão é humilde. Não, vem de dentro, né? Então não é dessa forma, né? Às vezes tem pessoas que muitas vezes não têm uma condição melhor para se vestir bem, mas muitas vezes o coração dele é exaltado. Exatamente. E Deus, ele vê o coração do homem. Então, independente da forma que é exterior, mas Deus, ele olha o coração, ele sabe se a pessoa é realmente humilde. Isso é precioso. Sim, é verdade. Glória a Jesus. A leitura bíblica em casa, o pastor pode ler? Sim. Glória a Jesus. Nós vamos ler aqui, glória a Deus, que está em Tiago 4, 6 ao 10. Você pode pegar sua Bíblia, está em Tiago 4, 6 ao 10. Antes ele dará maior graça, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, convertei-vos, convertai-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha que palavra poderosa, glória a Jesus. Aqui Tiago, ele escreve, ele já começa dizendo, antes ele dá maior graça. Portanto, assim diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Aqui nós vemos a consequência de nós termos humildade de acordo com a palavra do Senhor, a qual nós vamos ver como é a humildade de acordo com a palavra do Senhor. Deus, ele resiste aos soberbos. Pessoas, glória a Jesus, quando tem um coração soberbo, ele acha que não precisa de Deus. A pessoa, glória a Jesus, ele se sente superior. Isso, ele não precisa de... Glória a Jesus, tudo que ele faz, ele acha que pode com as suas próprias mãos. É verdade. Ele acha que consegue, e não, que Deus não teve nada a ver com aquilo, que ele conseguiu por mérito próprio, se não fosse o Senhor. Né? E por isso que a Bíblia fala que Deus, ele resiste soberbos. Já que essa pessoa se sente capaz de realizar tudo que ele acha que pode realizar, então Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A pessoa que é humilde, Deus está com ele, Deus dá graça e Deus ajuda em tudo que for fazer. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha como Paulo escreve, nós devemos estar sujeitos a Deus, obediência à palavra do Senhor, e nós devemos resistir ao diabo. Nós sabemos que o diabo, ele está sempre nos tentando para tentar pecar contra Deus, mas a Bíblia fala para nós resistirmos ao diabo. Isso significa que ele vai continuar lutando, ele vai tentar nos tirar da presença de Deus, vai tentar colocar soberbo no nosso coração, mas a Bíblia fala para nós resistirmos para que ele possa fugir. A única forma de nós livrarmos do diabo é resistindo ele. Mas ele vai parar? Não, ele vai continuar lutando enquanto nós estivermos aqui na terra. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, sujeitar a Deus e depois resistir ao diabo para que ele venha fugir de nós.
Chegar-vos a Deus e Ele chegará a vós. Olha o processo. Primeiro nós tomamos a atitude de chegar a Deus para que Deus venha se chegar a nós. Muitas vezes falamos, mas será que Deus esqueceu de mim? Mas muitas vezes é nós que esquecemos de Deus. Exatamente. Primeiro passo é nós se chegarmos a Deus para que Ele venha nos chegar a nós. A limpar-vos as mãos dos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações. Olha o que a Bíblia diz, vós de duplo ânimo, pessoas que ficam indecisas. Nós falamos, se não me engano, no estudo bíblico passado, acerca de pessoas que ficam indecisas. Isso. Glória a Jesus, que ficam em cima do muro. Quem fica em cima do muro já automaticamente pertence ao diabo. Glória a Jesus, nós devemos tomar uma decisão sincera diante do Senhor. Por isso, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Nós devemos tomar uma atitude de realmente servir ao Senhor. Não tem como ter meio termo. Tem que ter uma entrega, né? Sim, uma entrega total. Não tem como ficar dos dois lados ao mesmo tempo. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aqui nós vemos Tiago falando para nós reconhecer o que nós somos, sentir as nossas misérias, ou seja, nós reconhecer a nossa posição como um ser humano pecador. Sentir as vossas misérias, lamentai e chorai. Após nós percebermos que nós não somos nada sem Cristo, então nós lamentamos e choramos na presença do Senhor. Mas por quê? Para pedir misericórdia do Senhor. Olha só, aqui nós já vemos na palavra de Deus, a primeira atitude de humildade é sujeitar ao Senhor. Glória a Jesus. E aqui a outra atitude de humildade é reconhecer aquilo que nós somos. Você percebe que nas duas ações você precisa mostrar humildade. Não precisa mostrar humildade. Você vê como que é, né? Na sua ação você precisa mostrar humildade, sujeitar, você tem que se humilhar. E sim. Né? Então já é uma coisa que aquebranta o homem, né? Deixa o homem aquebrantado. E sim, é verdade. Olha, já a primeira atitude de humildade, a pessoa tem que orar se humilhando já na presença de Deus. Então já descartamos essas coisas de pela veste, pela aparência, glória a Jesus é humilde. Não, já começa pela atitude de humilhação, de reconhecimento das nossas misérias como pecador, porque só Jesus é que pode nos limpar, só Jesus que pode nos purificar e nos dar a verdadeira graça, a verdadeira alegria do Espírito Santo. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A melhor coisa é nós sermos exaltados por Deus, ao invés de nós tentarmos lutar, alcançar a exaltação. É verdade. Reconhecer, né, a nossa dependência de Deus, né? Reconhecer que nós dependemos de Deus, né? Ter isso em nosso coração. Sim, é verdade. Humilhai-vos, então o Senhor vos exaltará. Quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus, uma atitude humilde, então a exaltação ela vem do Senhor. Glória a Deus. Introdução ao comentário. Humildade é uma qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância ou soberba. Portanto, é uma característica bastante positiva e benéfica à vida de qualquer cristão. Ou seja, nós que conhecemos a palavra de Deus, é imprescindível nós termos a humildade. Nós temos que ter a humildade em Cristo Jesus. Não está relacionado apenas à aparência, é algo que deve ser contínuo em todas as atitudes da nossa vida. Aqui nós já falamos também, glória a Jesus, não é só algo que nós escolhemos agora, mas deve ser contínuo na nossa vida. E aqui fala também as nossas atitudes perante o Senhor. Glória a Deus, não fala só de aparência, mas a nossa atitude perante a presença de Deus e também perante a sociedade, o nosso comportamento, atitude, ações, né? Sim, e deve refletir a Cristo. É Isso já é uma atitude de humildade. Infelizmente, algumas pessoas têm conceitos equivocados sobre humildade. Associam essa qualidade à ausência de privilégios materiais, e isso é fato. Verdade. Se a pessoa não tem bens materiais, significa que é humilde. Não é. Não tem nada a ver, verdade. Não é somente isso, glória a Jesus. Às vezes a pessoa, como já havia falado, às vezes ele não tem muitas posses materiais, mas mesmo assim o coração é cheio de soberba, um coração que não permite Deus trabalhar, não reconhece a necessidade, a dependência de ter Deus. Então, a humildade não está relacionada aos bens materiais e também não está relacionada à aparência. Glória a Deus. É possível que uma pessoa seja rica e ao mesmo tempo humilde, isso é fato. Jesus é o maior exemplo disso. Pois mesmo sendo rei, tornou-se servo. Olha, Jesus tinha todas as riquezas, todo esse mundo ele podia estar na mão dele, mas mesmo assim ele se tornou servo, ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Mesmo Jesus com toda a sua glória,
mas ele deu o maior exemplo de humildade. Ele deu um exemplo, tanto que o ministério terreno dele, ele sempre mostrou uma questão servil. Sim. Né? Ele sempre serviu. Ele o sempre ministério dele, mesmo sendo rei dos reis, ele serviu. Sim, entendeu? Verdade. Isso é um ato de humildade. Por que muitos rejeitou ele? Porque ele nasceu pobre, Exatamente. entre a família mais simples. Entre a família mais simples, e era rejeitado. Né? Mas a gente atentava pela aparência, mas não era isso. Ele realmente, de fato, o seu ministério era um ministério humilde. Sim, né? É um ministério nobre, humilde. E alcançou muitas vidas, glória a Jesus. E ele mostrou que as pessoas simples também podem alcançar a salvação. Imagina se ele viesse com toda a sua glória e viesse, glória a Jesus, nascesse entre os reis. Com certeza as pessoas mais simples se sentiriam indignas de receber a salvação. Verdade. Glória a Jesus. Esse é o exemplo de humildade de Glória Jesus. Pela graça de Jesus Cristo, sendo rico, tornou-se pobre para que muitos sejam enriquecidos por sua pobreza. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pode ler. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Olha que lindo. Palavra poderosa. Poderosa mesmo. Mesmo Jesus sendo rico. A Bíblia fala que Jesus era rico. Glória a Jesus, mas a riqueza da terra, não. Glória a Jesus, ele tinha toda a glória com ele. Glória a Jesus, toda a glória pertencia e pertence a Cristo, mas ele se fez pobre por causa de nós, para a nossa salvação, para a nossa libertação. E pela sua pobreza, glória a Jesus, ele foi rejeitado. Glória a Deus, tudo isso para que cumprisse a palavra do Senhor. Talvez se ele fosse rico, glória a Jesus, talvez nem teria condenado a Jesus por causa dos seus bens. E sabemos que a riqueza atrai muitas pessoas, glória a Jesus, os olhos de muita autoridade, mas Jesus era pobre. Ele se fez pobre para que nos enriquecesse, mas pela palavra do Senhor. E hoje em dia nós percebemos que isso ainda acontece. Não acontece. Né? No nosso meio, de forma geral, né? As pessoas atentam, né? A pessoas mais privilegiadas. Então nós temos que ter esse cuidado, ser direcionados pelo Espírito Santo. Não, né? mas glória a Jesus, e é verdade mesmo. Muitas vezes a nossa sociedade, infelizmente, é corrompida por causa do pecado. Glória a Jesus, as posses, a aparência acabam influenciando em muitas coisas aqui na terra. Mas pela palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós não podemos ser levados pelo comportamento do mundo que é contrário à palavra do Senhor. Jesus é o maior exemplo de humildade. Jesus não se apresentou como superior para que fosse glorificado em seu ministério terreno, mas se comportou como servo do Pai Celestial, a quem em todo momento se referia atribuindo obediência. Glória a Jesus, e isso é fato. Jesus não precisou, glória a Deus, se mostrar rico, glória a Jesus. Ele somente servia e assim ele foi glorificado. Ele sabia servir. Glória a Jesus. Nós vamos ver também mais detalhe do comportamento de humildade de Jesus. Olha só. Colocou-se a serviço de seus próprios discípulos em ato de humildade e em amor. Vamos ler esse versículo em João, capítulo 13. Em João, capítulo de número 13, e o versículo de número 5, glória a Jesus. 3 e 5 de João diz assim, olha que lindo, irmãos. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha, que atitude maravilhosa, né? Pensar que Jesus, ele se abaixou e lavou os pés do discípulo. Imagina, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, se abaixa para lavar o pé de um discípulo, de um mero pecador aqui. E naquele momento os discípulos eles né, ficaram indagados, né, que ele não deveria fazê-lo, né, que deveria ser eles, né, sim. E Jesus queria mostrar para eles, ensinar, né, como está nos ensinando hoje. Nossa, é verdade, glória a Jesus. Jesus, ele podia pedir para os discípulos lavar o pé dele. Sendo Jesus mestre e Senhor, glória a Jesus, tinha, glória a Deus, na nossa lógica humana, eram os discípulos que deveriam lavar os pés de Jesus. Mas pelo contrário, Jesus primeiro, ele toma atitude e começa a lavar os pés dos discípulos. Glória a Jesus.
É possível entender que ao sujeitar-se às outras pessoas, também aos seus discípulos, não se tornava inferior. Pelo contrário, como ele mesmo disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos de todos. Glória a Jesus. Vamos ler em Marcos capítulo 9, 34. Glória a Jesus, em Marcos. Capítulo 9, versículo 34. Glória a Jesus. 9:34. Marcos capítulo 9, versículo 34. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era maior. Glória a Jesus. Aí eles estavam disputando quem era o maior. Eles andavam com Jesus e eles se perguntaram porque quem estava mais próximo de Jesus era Pedro, Tiago e João. Mas eles disputavam quem era maior entre eles. Mas Jesus, glória a Deus, ele fala diferente. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Esse será o primeiro, esse será o maior. E Jesus ainda pega uma criança e fala, aquele que se tornar como uma criança, esse sim será o maior. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vemos a lógica de Jesus é totalmente diferente da nossa. Aquilo que para nós é humildade, para Jesus não significa nada de humildade. Glória a Jesus é totalmente contrário à nossa lógica humana. Então, por isso que nós devemos entender o comportamento de Jesus para andar conforme o seu comportamento. Vemos que ele, sendo mestre e Senhor, ele se abaixa e lava os pés do discípulo. Aqui a palavra de Deus não está dizendo para ninguém lavar os pés uns dos outros. Verdade. Jesus simplesmente... Ele estava instruindo, né? Ele estava instruindo. Ele estava demonstrando a questão da humildade. Aquilo é uma demonstração, não está dizendo para fazer. Não, Jesus não pediu para ninguém lavar os pés uns dos outros. Verdade. Vamos ressaltar isso, né? Vamos deixar bem claro como é a palavra do Senhor. Muitas coisas foram feitas de forma figurativa para que possamos entender de forma espiritual. Glória e lembrando que também que é um contexto cultural. Eles tinham um costume realmente de pessoas que quando chegasse uma pessoa estrangeira numa casa, eles tinham que lavar os pés um dos outros. E aqui Jesus ensina, glória a Deus, a respeito da humildade. Era para os discípulos lavar os pés dele, mas ele lava os pés dos discípulos, ensinando acerca da humildade. Glória a Jesus. Vamos ler também um versículo para complementar ainda mais a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Glória a Jesus. Lucas capítulo 10. E o versículo 33 até o versículo de número 35. Lucas capítulo 10 e o versículo 33 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavaldura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares eu pagarei quando voltar. Olha que palavra. Glória a Deus. Jesus. Aqui fala sobre o bom samaritano. Glória a Jesus. E aqui nós vemos na palavra do Senhor, glória a Jesus, que o samaritano era bastante rejeitado pelos judeus, porque eles eram judeus mestiços. Eles se juntaram com outras nações e acabaram nascendo os samaritanos. Então os judeus, glória a Deus, não gostavam dos samaritanos. Mas vemos aqui Jesus invertendo novamente a ordem humana, a lógica humana. Glória a Deus, os judeus se consideravam superiores, eles se consideravam melhores do que os outros. Mas aqui Jesus pega um samaritano falando que somente ele teve o cuidado daquela pessoa que foi espancada, aquela pessoa que estava machucada. Passou um sacerdote que tinha a responsabilidade de cuidar de uma pessoa e também de ensinar a palavra de Deus, mas esse não teve coragem de ajudar aquele homem. Depois passa um levita. O levita também tinha responsabilidade de cuidar da igreja, de cuidar do povo de Deus, mas ele também não parou para cuidar daquela pessoa. Mas passa um samaritano, aquele que era desprezado, rejeitado. É interessante, né? E ele ajuda um outro que estava caído, né? É interessante. Aí a gente volta naquele contexto geral de que
a gente atenta para a aparência. É verdade. E o samaritano que ajudou o necessitado. É só né? A gente às vezes podia correr atrás do sacerdote naquele momento, mas o sacerdote passou batido, né? O levita passou batido, mas o levita é conhecido. Mas o samaritano é rejeitado, foi o samaritano que ajudou. Você vê que interessante, né? A pessoa que era rejeitada, ele tinha todos os motivos para não ajudar. É a forma que Jesus se apresenta para que a gente compreenda melhor a questão, né? De ajudar, de ver o próximo, na verdade. Em glória, Jesus está falando de comportamento, de poder ajudar as outras pessoas. Como nós lemos o primeiro versículo aqui no início do estudo, nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. O samaritano, glória a Jesus, era uma pessoa desprezada e viu uma pessoa que estava ali jogada ali no chão, machucado. Ele podia rejeitar essa pessoa. Glória a Jesus, não sabia nem conhecia quem era que estava ali caído, machucado. Talvez se envolveu numa briga ou estava envolvido com tantas outras coisas, mas ele não se preocupou com isso. Mas ele tomou a atitude de ajudar e ainda pagou para que cuidasse dele. Vemos a atitude que ele considerou teve. ele superior a ele mesmo. Considerou superior. É verdade. Jesus. Que maravilha. Glória a Deus. Humildade ao servir o próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Com essas palavras, Jesus resumiu a lei de Moisés, não deixando margem para questionamentos. Pois aquele que almeja o bem para si mesmo, da mesma maneira, agirá com o próximo. É fato que todos nós queremos o melhor para nós. E vemos que a palavra do Senhor, a forma que Jesus ensina para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós queremos de melhor para a nossa vida, nós também temos que desejar o melhor para ele. Aqui volta na passagem do samaritano. Glória a Jesus, ele se colocou no lugar daquela pessoa. Glória a Jesus, ele não queria que aquela pessoa ficasse naquela condição, porque nem mesmo ele queria ficar. E ele vai lá, ele se comporta de uma forma para que a pessoa fosse resgatada. Imagine se ele estivesse no lugar, ele queria ser tratado dessa forma também. Então aqui nós vemos a atitude de humildade, é nós se colocarmos no lugar da outra pessoa. Glória a Jesus, quando nós amamos a pessoa, glória a Jesus, é a forma que nós queríamos. É a forma que nós queríamos ser amado também. Glória a Deus. Glória a Jesus, então é algo recíproco, nós ajudamos para ser ajudado. A atitude de humildade é isso, é totalmente diferente da soberba que só quer para nós. Irmão, queria abrir só um parênteses. Não, claro. E é muito importante esse tema da questão da humildade, porque muitas vezes as pessoas até dentro, né, da igreja, elas têm a humildade como eu olho aquele irmão é humilde, aquela irmã é humilde. Então é bom que a gente entenda de fato com base na Bíblia Sagrada, né? Conforme a questão da humildade. Sim, como Jesus vê a humildade do homem, como que Ele quer que nós se tornamos humildes. Jesus não está pedindo para jogar suas roupas fora não e vestir uma bem simplesinha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Glória a Jesus, e nós vemos aqui, glória a Deus, já desde o começo como é a atitude de humildade, e nós já estamos vendo a atitude de Jesus e aquilo que Ele ensinou, como é o comportamento de humildade. Quem deseja ser servido, primeiramente, sirva. É verdade. Sujeitar-se ao outro com simplicidade é a primeira evidência de humildade. Olha só, nós se sujeitarmos a ajudar com simplicidade, honestidade. Glória a Jesus, nós devemos sim ter um coração alegre em poder ajudar as pessoas, não por obrigação. Daí já perde a essência da humildade. Não como aquela ajuda já te beneficia, né? Sempre uma ajuda pensando já no benefício daquilo que você está fazendo, né? Uma ajuda voluntária, uma ajuda com amor, como você disse, irmão, uma ajuda que você fica alegre em poder fazer aquilo, né? Poder ajudar, te traz alegria fazer aquilo. Né? Glória a Jesus, não ajudar, assim, será que eu vou ter alguma coisa em troca? Retorno, algum benefício em cima dessa questão, né? Sim. Esse samaritano que ele não pensou que ia ter alguma troca. Pelo contrário, ele deu o que ele tinha. Ele estava perdendo. Ele estava perdendo a viagem dele, desprogramou toda a viagem, né? Dele. Então o tempo dele, ele tirou o dinheiro ali dele. Então, na verdade, ele estava desprendido. Ele mostrou de fato o amor ali que ele queria também, se fosse com ele, né? Sim, na visão humana ele só estava perdendo. Na visão humana ele estava perdendo, né? Mas aos olhos de Deus ele só estava ganhando. Só estava ganhando, é esse o Evangelho de Cristo. Sim. Glória a Jesus. Desse modo, servir ao próximo é um caminho ao galardão. Glória a Jesus. O que é o galardão? A nossa recompensa que vem do Senhor. Então, quando nós agimos com humildade, estamos recebendo o galardão do Senhor. Glória a Deus. Servir aos outros sem discriminação é algo que agrada a Deus e nos deixa também satisfeitos, pois Ele nos reconhecerá como servos obedientes aos seus mandamentos. Ó, glória a Jesus, que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, deixa Deus, alegra o coração de Deus quando nós agimos de acordo
com a palavra do Senhor com o coração humilde. Primeiramente, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Isso agrada o Senhor. E aqui nós estamos falando da atitude de servir os outros, que também é uma atitude de humildade, e isso também agrada a Deus. Então nós já entramos naquela questão, não basta somente aceitar Jesus, ler a Bíblia de capa a capa, mas nós temos toda essa atitude, um processo contínuo na presença de Deus para ser uma pessoa realmente humilde diante do Senhor. Verdade, é um processo, né? Sim. Humildade é serviço da obra de Deus. A obra de Deus não se resume apenas em templos construídos para a realização dos cultos e orações. Isso faz parte de um conjunto que precisa estar em perfeita harmonia para o bom funcionamento da obra do Pai Celestial. Glória a Jesus, e é verdade, não é só templo, a Igreja de Cristo. Não se resume a isso, glória a Jesus. Mesmo um exemplo nesse caso decorrente que está acontecendo, mesmo assim nós temos que continuar buscando Deus. A igreja não parou, glória a Jesus. Independente da situação, nós temos que buscar a Deus, e ainda a nossa atitude de humildade, em obediência à palavra do Senhor, deve ser contínua. Glória a Jesus, é um processo contínuo na presença do Senhor. Então nós vemos aqui a humildade a serviço da obra do Senhor. Antes nós vimos acerca de nós termos uma vida diante do Senhor, de reconhecimento, atitude de humildade, glória a Jesus, e nós vimos o exemplo de Jesus, de servir, ser um exemplo de humildade em servir uns aos outros, reconhecer uns aos outros superiores a nós mesmos. Então a humildade também está relacionada a servir, e aqui nós vemos também a humildade a serviço da obra do Senhor, tudo aquilo que fazemos para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Deus convida todos os cristãos a trabalhar em sua obra com humildade. Há muitas tarefas a serem realizadas na casa do Senhor. Portanto, são necessários servos humildes e fiéis para tais atividades. Mas por que precisa de servos humildes e fiéis para tais atividades na obra do Senhor? Nós sabemos que, glória a Jesus, Jesus ensinou a sua palavra e nos deu responsabilidades. Cada um tem um dom na presença de Deus. Um sabe cantar, outro sabe pregar, outro sabe ensinar. Cada um tem uma responsabilidade diante do Senhor. E nós sabemos que a nossa responsabilidade como servo de Deus é obedecer a Ele. Nós estamos na presença do Senhor e nós devemos ter humildade para obedecer a Ele e também obedecer aos nossos superiores espirituais. Glória a Jesus, que nós casos são os pastores das igrejas, que Deus colocou, glória a Deus, na frente da obra, e a nossa responsabilidade como cristão estar sujeito aos nossos pastores, às nossas autoridades espirituais que Jesus colocou. Por isso que é importante nós termos humildade também para a obra do Senhor, para prestar a obra do Senhor Jesus, que Jesus nos deixou. Quando obedecemos os nossos superiores na obra de Deus, estamos sendo humildes na presença de Deus, e Deus se agrada desse, porque é uma pessoa sujeita, que está ali pronto para servir a obra do Senhor. Quando nós fazemos a obra de Deus, estamos servindo ao próprio Senhor. Seja Deus. É verdade que você percebe que também a humildade envolve no nosso fazeres na obra do Senhor. Sim. Não só na nossa vida pessoal, sim, mas também ao fazer a obra do Senhor, precisa também ter humildade, fazer as tarefas na casa de Deus. Enfim, a questão de toda a ordem eclesiástica da igreja, né, tem que ter humildade, né, porque a humildade é algo muito lindo, é nobre. Sim. Jesus ensinou isso pra gente. Sim, e ele ensinou, vamos perguntar, quem quer lavar banheiro? Ninguém quer. Então precisa ter humildade. Tem que ter, glória a Jesus para a obra do Senhor. Eu creio que a verdadeira transformação, né, ela já traz a humildade na vida da pessoa, e ela está sempre exposta, né, em questão de lavar o banheiro, varrer a igreja, enfim, toda a questão do trabalho também, como nós estamos tratando, a favor do serviço da obra de Deus. Vai estar disposto sim, porque já tem um coração humilde, né? E não tem nada a ver, a gente volta lá e olha para a pessoa, essa pessoa serve para lavar o banheiro. Não funciona assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu sou o pastor da igreja, eu também posso fazer o serviço de Deus. Isso independe de qualquer um de nós. Amém? Seja ele qual for. É independente da função, né? Muitas vezes nós desprezamos, glória a Jesus, esse tipo de trabalho na igreja, mas pelo contrário, está fazendo para Deus, tudo é benefício para a obra. É gratificante, né? Sim, é gratificante. Quando você faz algo a favor de Deus, você tem esse coração humilde, esse coração transformado, você se alegra. Às vezes você está fazendo uma coisa para a obra do Senhor, varrendo uma igreja, enfim, qualquer coisa, está recebendo as pessoas na porta da igreja, você sente alegria. Por quê? Você está sentindo aquela alegria do Espírito Santo, porque a humildade é uma coisa nobre, né? Você sente no coração, e traz alegria.
traz alegria porque está fazendo para Deus. Exatamente. Tudo que você faz é para o Senhor. Para o Senhor. Glória a Jesus. Você sabe que a recompensa vem do Senhor. A alegria, glória a Jesus, Glória que nós a Deus. sentimos em cumprir até mesmo aquelas atividades que parece que são tão pequenas na tão igreja. pequenas na igreja. Mas só que são de muita importância para a nossa vida espiritual com Deus. Quando fazemos as coisas pequenas, Deus nos abençoa com coisas grandes. Exatamente. Aí a gente entra na questão voltando um pouquinho só ao samaritano, a questão de desvalorizar, ele era rejeitado. Sim. Aí muitas pessoas valorizam, pastor, mas eu vou, irmão, mas eu vou receber as pessoas, eu vou limpar a cadeira, elas desvalorizam aquilo, mas aquilo, tudo é no tempo certo, né? A gente faz, Deus se alegra e faz com amor, faz com humildade. Eu creio que alegra muito o coração de Deus também. Nós fazemos com humildade tudo o que for delegado pelo Senhor à nossa vida. Sim, e Jesus começou trabalhando como carpinteiro. Também. Olha um só. Exemplo de rei como carpinteiro. É um rei trabalhando como, Como carpinteiro. carpinteiro. E carpinteiro, a carpintaria não é um trabalho tão simples assim, não. Hoje é fácil, mas antigamente é muito mais difícil. E Jesus estava trabalhando ali, glória a Jesus, dando um exemplo de trabalho, glória a Deus, de coisas simples, mas mesmo assim, ele, sendo Deus, ele deu o exemplo de humildade. Deu exemplo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos os servos são convidados a realizar esse trabalho que é imenso. Todos têm um valor especial para Deus, independente da função que realizará na casa do Senhor. Da limpeza à liderança, Deus ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Somos um corpo onde cada membro tem a sua função. Aqui volta, glória a Jesus, ao que nós falamos acerca da função dentro da igreja. Independente do seu cargo, função, aquilo que Deus determinou para você, todos são importantes para a obra do Senhor. E quando estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida, a função que Deus colocou na nossa vida, estamos tendo uma atitude de humildade perante o Senhor. Glória a Jesus. E aqui fala, somos um corpo onde cada membro tem a sua função. Aquele membro, glória a Jesus, parece que não tem função nenhuma, mas ele é muito importante para o funcionamento do corpo. Então todos nós, independente do que fazemos dentro da casa do Senhor, somos importantes para Deus. Lembrando que Deus, nesse mesmo texto, ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Então entenda do modo espiritual. Ele não vai fazer acepção. Seja o que você fizer, faça com o coração alegre, faça com humildade, né? Como nós falamos, veja como Deus veria, né? Como Deus está vendo espiritualmente. Então, né? Então faça o que você fizer, faça com amor, amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Glória a Jesus. E agora quem será que recebe maior galardão? Será que é o pastor ou quem limpa a igreja? Independe, porque Deus não faz acepção, Ele conhece os corações, independe da ordem da igreja eclesiástica, dos cargos, né? Constituídos, independe, porque Deus sonda o coração e a mente. Posição não ganha salvação. Desde que tudo faça e façam para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Glória a Jesus. Os humildes recebem a graça de Deus. A maior recompensa para os humildes é receber a graça do Senhor. Vamos ler, glória a Jesus, em Tiago, para nós reforçarmos este versículo. Tiago capítulo 4, versículo 6. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós já lemos este versículo, mas vamos ler para reforçar ainda mais. Glória Tiago a Deus. capítulo 4, o versículo de número 6. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Tiago 4, 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Glória a Jesus. Aqui nós já lemos este versículo, mas eu quero reforçar com o versículo 5. O cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Vemos que o Espírito Santo ele tem ciúme da igreja de Cristo. Glória a Jesus. Nós que aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que está ligado com a glória a Jesus, com a humildade. Então nós vemos a importância de nós termos o Espírito Santo de Deus para se tornar uma pessoa humilde diante do Senhor. Glória a Jesus. Se a pessoa ainda não tem um coração humilde, é porque precisa ter o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus tem ciúme. É o Espírito Santo que nos guia de acordo com a palavra do Senhor. E se não queremos obedecer a palavra do Senhor, se trocamos Deus por qualquer coisa deste mundo, o Espírito Santo de Deus tem ciúme. Tem ciúmes, é verdade. E vemos, glória a Jesus, que antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça
aos humildes. O Espírito Santo aqui está ligado em relação à humildade que nós temos que ter diante a importância do Espírito Santo na vida do cristão, né? Tem que ter o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é manso, né? Sim. É humilde, né? Sim. Então isso, se a pessoa tem o Espírito Santo, então ela está direcionada por Deus, né? E a Bíblia fala que Jesus fala assim: eu vou enviar o Consolador. O Consolador é aquele que serve. E a Bíblia fala que ele é que intercede por nós. Que intercede ele serve que também, está servindo. né? Eu vou enviar o Consolador. Sim. Então ele veio também servir. Ele veio servir entendeu? também. Ele veio ajudar, confortar, te direcionar a sua vida. Glória a Jesus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então, é importante a presença do Espírito Santo de Deus. E vemos que em todos os estudos nós sempre estamos ligando ao Espírito Santo. Sempre. Glória a Jesus. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para conhecer a vontade do Senhor. E como aqui o nosso contexto é sobre humildade, então nós vemos a importância do Espírito Santo de Deus para sermos uma pessoa humilde diante do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ter a graça de Cristo parece simples, porém é algo que depende da nossa iniciativa. Temos que buscá-lo intensamente. Olha só, é a nossa atitude diante do Senhor. Glória a Jesus, não é só esperar, é nós tomarmos atitude. Como já vimos, já lido, nós buscamos a Deus, nós se chegamos a Deus para que Deus se chegue a nós. Então depende da nossa iniciativa perante o Senhor, de buscar intensamente o Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor, para que possamos se tornar uma pessoa humilde perante a presença de Deus. Uma das maneiras de adquiri-la é servindo a Deus com simplicidade e sujeição. Aqui falando de obediência a Deus. Ter a graça de Deus é poder contemplar as maravilhas que Ele pode fazer por nós. Por outro lado, a graça de Deus é algo que não merecemos, mas Deus, com sua infinita misericórdia, concede àqueles que são humildes de coração. Então é importante nós termos um coração humilde para nós recebermos, glória a Jesus, a graça do Senhor. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O salmista Davi falou em 51:10, né? Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Olha só, um rei pedindo para que Deus criasse. Um rei, verdade. Jesus tinha toda a autoridade. Mas aí você mostra mais uma vez a questão da submissão. Um rei pedindo a misericórdia de Deus. Ele pedindo para criar assim. E ele fala assim: não afasta de mim o teu Espírito Santo. Olha a importância que ele sabia que tinha o Espírito Santo. Ele sentia tristeza quando não tinha o Espírito Santo. Quando ele pecava contra Deus, ele se humilhava. Exatamente. Porque ele sentia a falta do Espírito Santo. E ele fala: torna a dar-me a alegria do teu Espírito. Vemos só ele clamando pela alegria, um rei pedindo, sentindo essa dependência de ter Deus na vida dele, de ter o Espírito da presença de Deus na vida, né? Nada supera a presença de Deus, irmãos. Sim, é verdade. Glória a Jesus. A humildade nos conduz a um relacionamento mais próximo ao Pai. Ele rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. A humildade nos conduz a um relacionamento com Deus. Se nós queremos sentir a presença de Deus, queremos estar mais perto do Senhor, devemos ter uma atitude humilde de reconhecimento daquilo que nós somos, do quanto que nós somos dependentes de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós ficamos mais perto do Pai. Glória e é isso que é importante na nossa vida. Deus. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que tiveram atitudes humildes e foram abençoadas. Vamos ler em Lucas capítulo 19. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19. Versículo 4 e o 8. 19, 4 e 8. Isso. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver porque havia de ali passar, para ver de passar por ali. 8. E havendo Zaqueu, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha só, Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Aqueles que cobravam impostos. E aqui ele é chefe dos publicanos, era um homem rico. E os publicanos, ele tinha uma fama de roubar, fama de ladrão. De estroqueiro. Sim, eles tinham a responsabilidade de cobrar os impostos dos judeus, mas eles cobravam sempre mais. Sempre mais. Os romanos sabiam disso, mas eles não ligavam porque não pertencia ao povo dele. Exatamente. E aqui nós vemos um chefe dos publicanos, ele era responsável por tudo isso. Glória a Jesus, e ele vai correndo
ele sobe uma figueira brava para ver quem é que passava ali, para ver a Jesus. Isso já foi uma atitude, né? Uma atitude. De humildade. Já começou uma atitude de ver quem era Jesus. Já foi uma atitude de ver quem era Jesus e já foi sendo quebrantado. Aí se esforçou para subir numa figueira para ver quem era Jesus, despertou ali. Imagina um homem rico, chefe dos publicanos, subindo em uma árvore para ver Jesus. Quase que se escondendo, né? Eu quero ver escondidinho. Sim, mas não deu certo. Não Isso chamou assim. a atenção de Jesus. E vemos aqui a sua atitude depois no versículo 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E aqui ele já determinou: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. É verdade. Vemos que aqui, olha só a atitude que ele teve. Isso é uma atitude de humildade. Jesus não está pedindo para você dar toda a sua riqueza, tudo que você tem para os pobres. Não é isso. Mas vemos aqui a atitude que ele teve depois que encontrou o Senhor. Então nós aprendemos, primeiro, a atitude de correr atrás de Jesus, de querer ver a Jesus, conhecer a Jesus. E aqui nós vemos, através de Jesus ele sentiu a transformação. Então nós aprendemos, nós devemos chegar a Cristo e através de Jesus nós recebemos a transformação para ser uma pessoa humilde na presença do Senhor. Então Zaqueu só teve essa atitude porque ele encontrou com o Senhor, ele recebeu Jesus na sua vida. O ladrão na cruz, em Lucas capítulo 23, e o versículo 40 até o versículo de número 43. Lucas 23, diz assim a palavra 40. De Deus. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando nessa mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só que palavra. Esses dois ladrões, eles estavam condenados por causa dos seus atos de ladrão. Mas glória a Jesus, disse para Jesus: se tu és realmente o Filho de Deus, então desça da cruz e salva também a nós. Vemos ali, ele estava sendo condenado por causa dos seus atos, mas não estava reconhecendo que merecia aquilo. Mas enquanto isso, o outro disse: tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Glória a Jesus. E ele fala assim: nós na verdade recebemos isso por justiça. Ele reconheceu que estava recebendo aquilo porque ele merecia pelos receber atos deles, né? Isso, os atos deles levou a ser pregado na cruz. Ele fala: mas este nenhum mal fez. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus dá a certeza para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma vez ele teve que, em todo o texto você percebe que ele teve que ter uma atitude. Ele falou de Jesus. Ele aproveitou ali a oportunidade, né? Sim. Falando: esse foi viu até Jesus: lembra-te de mim quando entrares, lembra-te de mim. Na verdade, mais uma vez mostra que ele foi atrás de Jesus, né? Então você tem que dar um passo para Cristo. Você tem que, tomar uma decisão na sua vida, caso não tenha tomado. Ele reconheceu que merecia tudo aquilo e ele pede para se lembrar dele. Exatamente. Vemos a atitude dele. Jesus poderia ter falado antes: vocês vão estar comigo no paraíso porque vocês estão morrendo juntamente comigo. Exato. Mas não, um perdeu a salvação porque não reconheceu, glória a Jesus, mas o outro recebeu a salvação porque ele tomou atitude, ele reconheceu a situação que ele estava e que dependia do Senhor. Glória a Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só glória que palavra. a Deus, tremendo. Nicodemos, em João capítulo 3, e o versículo 1 e 2. João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Glória a Jesus. Se os irmãos tiverem dúvida do que nós estamos falando, os irmãos podem deixar nos comentários, que nós vamos responder no nome de Jesus. E se nós não soubermos responder aqui, nós trazemos no próximo culto estudo bíblico, porque todos nós aqui nós estamos também aprendendo a palavra de Deus. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Jesus. Vemos aqui
Jesus, a palavra do Senhor nos diz que ele era um príncipe dos judeus, glória a Deus, e ele era um fariseu, e ele reconhece, glória a Jesus, que tudo aquilo que Jesus fazia vinha do Senhor. E ele aqui vai ao encontro do Senhor. Enquanto todos os outros fariseus rejeitavam Jesus, tentavam desafiar Jesus, encontrar alguma falha, esse vai ter com Jesus. Ele teve um pouquinho de vergonha, acabou indo à noite, mas vemos a atitude, ele reconhece que tudo que Jesus estava fazendo vinha do Senhor. E ele estava ali para aprender. E vemos que ele já conhecia a palavra de Deus, já conhecia a Torá, como eles chamam, glória a Jesus, o livro Pentateuco, como eles analisavam, e vemos que ele não sabia quase nada. Quando ele defronta com Jesus, ali, glória a Jesus, reconhecendo que Jesus vinha realmente de Deus, ele viu que não sabia nada acerca do novo nascimento. Não é o contexto do estudo de hoje, mas vemos a atitude dele, de se aproximar de Jesus, reconhecendo que realmente Jesus vinha do Senhor. Mais uma vez se aproximou de Deus. Se aproximou de Deus. Mais uma vez teve que ir até Cristo. Né? Vemos que toda a palavra está sempre falando. Telada a isso, né? Se aproximar de Deus. Glória a Deus. A mulher cananeia. Vamos ler em Mateus capítulo 15 e o versículo 25. Capítulo 15, versículo 25. Até o versículo de número 27. 15, 25 a 27. 25 a 27 diz assim a palavra de Deus. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha só, a mulher cananeia. Jesus era judeu, os judeus não gostavam dos outros povos, e ela era de Tiro e Sidom, a mulher cananeia que não pertencia aos judeus, mas Jesus estava lá para realizar este grande milagre na vida dessa mulher. E ela começa a clamar atrás de Jesus para que Jesus curasse a sua filha. Mas vemos que a palavra de Deus, Jesus, ele continua andando. E os próprios discípulos falam: despede essa que vem gritando. Mas por que os discípulos disseram isso? Porque era cananeia, não era judeu. Os discípulos já estavam rejeitando ela, glória a Deus, mas ela sentia que estava sendo rejeitada, porque ela sabia que os judeus não gostavam dos cananeus. Mas vemos que aqui ela insiste, glória a Jesus, e ela fala Jesus fala para ela dizendo: não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas por que Jesus falou isso? Porque os judeus consideravam os outros povos como cachorro, pessoas que comiam somente da migalha. E Jesus fala para ela, aproveitando essa palavra, não que Jesus queria humilhá-la, mas vemos que em tudo que Jesus fazia era para ensinar e para resgatar vidas. E vemos que aqui a atitude dela: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por que ela disse isso? Que ela estava dizendo que ela estava aproveitando o pouquinho que ela tinha, a oportunidade que ela tinha. Os cachorrinhos comiam as migalhas, então ela estava aproveitando o pouquinho que tinha, a pequena oportunidade que ela tinha, para ela aproveitar dessa bênção que era a cura da sua filha. Vemos isso, uma atitude de humildade perante o Senhor. Ela insistiu na presença de Deus, foi até Jesus, e glória a Jesus, e a pequena oportunidade que ela tinha, ela aproveitou. Ela aproveitou a generosidade incondicional de Jesus ali naquele momento, aproveitou a oportunidade, né? Sim, aproveitou a oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus, ela teve uma atitude de humilhação. E Jesus a instruiu, né? Sim, ensinou, ele não humilhou, não, ele jamais. instruiu. Jesus instruiu, ele aproveitou essa palavra para ensiná-la. Jesus já sabia da resposta, Jesus já conhecia o coração dela, e Jesus honrou a sua fé. Ela disse que os cachorrinhos também comem das migalhas. Glória a Jesus. Ela quis dizer que aproveitava a oportunidade que tinha. Glória a Deus. E nós também temos a oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se você ainda que não aceitou Jesus, tem que aceitar Jesus, porque esse é o tempo. Já é o princípio da humildade. O princípio da humildade. Quando a pessoa aceita Jesus, reconhece que precisa de Jesus. E essa mulher reconheceu que precisava de Jesus, aproveitou para pegar as migalhas que caíam da mesa. Como Zaqueu, né? Sim. Reconheceu ali a necessidade, que precisava que Jesus entrasse na casa dele. Sim. Então, se você ainda não aceitou Jesus, está aí a oportunidade. Para ser humilde na presença de Deus. Exatamente. Glória a Jesus. A mulher de fluxo de sangue, Lucas capítulo 8, versículo 44.
8:44 de Lucas. A palavra de Deus diz assim, 8:44. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Glória a Jesus, ela foi arrastando. Glória a Jesus, ela teve uma dificuldade muito grande e ela sabia que se fosse de frente, ela seria rejeitada. Sim. Glória a Jesus, também a palavra do Senhor diz que na frente vem o amor e por trás vem a misericórdia. E ela vai por trás e alcançou a misericórdia do Senhor, alcançou a graça do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aqui ela demonstrou a sua fé e se achegou em Jesus. Vemos novamente falando para se chegar a Jesus. A atitude de humildade está do nosso primeiro passo de ir atrás de Jesus, de correr atrás de Jesus. Aquilo que vem atrás é a misericórdia do Senhor. Na frente vem o amor de Cristo e atrás vem a misericórdia. Glória a Deus. Então, quando nós corremos atrás de Jesus, estamos recebendo a misericórdia do Senhor, reconhecendo que dependemos do Senhor. Aleluia. Nesta lição aprendemos um pouco mais sobre a humildade, o seu real significado. Precisamos ser mais humildes, pois essa qualidade é imprescindível à vida de todos os cristãos. Para sermos reconhecidos por Deus como servos humildes e recebermos a sua graça, temos que basear todas as ações da nossa vida nos ensinamentos de Jesus, principalmente naqueles que se referem a essa qualidade. A atitude do cristão deve estar de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que nós falamos que a nossa base de fé está dentro da palavra de Deus. E Jesus deu o verdadeiro significado de humildade. Nós não podemos ser levados pelo que o mundo ensina, que está contrário à palavra do Senhor. Aquela pessoa é humilde, mas só Jesus conhece o coração. Só Jesus conhece. Glória a Jesus. E nós temos que aprender com Jesus, como ele andou, como ele agiu, a forma que ele expressava, a forma dele falar, a forma que ele agia. Quando as pessoas pobres chegavam até ele, e vemos a forma que ele agia, isso é uma atitude de humildade. Jesus, ele sempre estava no meio do povo, né? Ele estava com o povo, né? Ele não fez acepção de ninguém. Né? Quem vinha Zaqueu também era um cobrador de impostos, um homem que tinha uma posição, um poder aquisitivo. E nem por isso foi rejeitado. Na verdade, Jesus está de braços abertos, né? Para receber aquele que quer Ele, né? Aquele que se dispõe a buscar a Ele, aí atrás, como o irmão falou, atrás de Cristo. Então, na verdade, Ele não faz acepção de ninguém. Ele estava com o povo, vivia com o povo, caminhava ali com os discípulos, né? E não tinha nada a ver uma questão posicionamento social, não importava. Ele veio para salvar. Independente de cargo, posição, dos bens materiais, glória a Jesus todos. E vemos que Jesus, ele pregou, como já foi falado na semana passada, o público que estava com Jesus eram os fariseus, eram os soldados romanos que estavam ali, eram pessoas pobres, pessoas ricas, e Jesus pregou da mesma forma para todos. E nós estamos falando de humildade, então humildade é para todos, independente de posição, independente do que você tem na vida, então nós temos que se tornar uma pessoa humilde na presença de Deus. Glória a Deus. A partir de agora que reconhecemos que a humildade está diretamente relacionada ao servir a Deus e ao próximo, precisamos praticá-la de maneira que Jesus nos ensinou, pois Ele foi o maior exemplo, mesmo sendo o próprio Deus, serviu a todos indiscriminadamente, ou seja, sem fazer diferença nenhuma. Ele serviu, ele nasceu em uma manjedoura, uma família tão simples. Mas por que Jesus nasceu com Maria? Porque achou graça em Maria. E Maria era pobre, uma pessoa tão simples, e Jesus nasceu ali. Exatamente. E aí às vezes a pessoa atribui, né? Porque a Maria era pobre porque Jesus era rei, nasceu lá. Jesus conhecia o coração de Maria. Ele conhecia, era o melhor lugar para ele estar, né? Ele sabia tudo, ele sabia o futuro, tudo que ia acontecer, que ela ia estar ali, ia ganhar o bebê, enfim, todo o processo, ele conhecia a vida de Maria. Então, o Senhor conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Na verdade, o mais importante é nós estarmos humildes na presença de Deus. Mas, pastor, as pessoas me olham, veja como Cristo te olha, se importe como Jesus está olhando para você, para a sua vida. Sim, é verdade. Jesus não olha como o homem vê. Verdade. Samuel foi ungir um rei para Israel. Glória a Jesus, ele olhou para o homem mais forte, mais robusto, preparado para a guerra, e falou, certamente é isso o escolhido do Senhor. E Deus falou, esse eu tenho rejeitado, não olhe para a aparência, porque Deus não olha como o homem vê, mas Deus olha para o coração. Quem Deus escolheu? Davi, que estava lá no campo, trabalhando com as ovelhas. E trabalhando com as ovelhas. Com as ovelhas. Ele estava cheirando a ovelha. Cheirando a ovelha. Ele estava
pastoreando. Ele estava Vemos? fazendo a vontade do seu Pai ali. Então, é importante que Deus conhece, independente se você está lá do outro lado, Deus conhece seu coração. Naquele momento, como servo de Deus disse, foi um exemplo, né? Eles tentaram ali, os filhos não era nenhum deles, e ele estava lá no campo trabalhando. Aí Davi, todo despreocupado lá, foi escolhido. Foi escolhido. E o Samuel fala assim, nós nem vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Exatamente. E até o pai dele falou, o menor está lá no campo, nem falou o nome dele. Nem falou o menor. E já desprezando ele, para Samuel entender, aquele lá é o menor, ele está lá no campo, com certeza não é ele. Secundário. Mas vemos que Deus manda chamar ele para ungir. E vemos que não está relacionado à posição, não está relacionado a vestimenta, não está relacionado a nada disso. Vemos que a palavra de Deus vai contrário à nossa lógica humana. É verdade. Glória a Jesus. E nós vemos o conceito de humildade. Aqui o primeiro passo é nós entregarmos a vida a Cristo. Primeiro se chegar a Deus, para que Deus venha se chegar a nós. E quando Deus chega a nós, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. E quando somos convencidos do pecado, nós sentimos as nossas misérias, o quanto que somos falhos, somos pecador. Glória a Jesus. E quando reconhecemos, Deus nos dá graça, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Pessoa soberba é porque perdeu o Espírito Santo ou que não tem o Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele resiste aos soberbos. Até Nabucodonosor, se nós vemos um rei que dominou Judá, um rei que era um grande império naquela época, e Deus tirou o reino dele por 7 anos vivendo entre os animais. E passados 7 anos ele reconhece que somente há um Deus. E no final ele fala, pode se humilhar aqueles que andam na soberba. É verdade. Vemos um grande rei que não pertencia a Israel, não conhecia as leis de Deus. Ele reconhece que é necessário nós se humilharmos, porque todos aqueles que andam na soberba devem se humilhar. É totalmente contrário. Glória a Jesus. Humildade é diferente de soberba. Não tem como ter um coração exaltado ao mesmo tempo humilde. Nós temos que ser uma pessoa humilde na presença de Deus, servir uns aos outros. E mais uma vez, perdão, irmão Adriano, mais uma vez enfatizar que não atrelar a humildade à questão da vestimenta, tá, irmãos? Não atrelar uma coisa à outra, né? Humildade é algo interior, é o Espírito Santo ali na tua vida, as ações, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom, irmãos? Glória a Jesus, para a gente já ter a certeza de que, independente das suas vestes, das suas condições financeiras, isso não vai te levar para o céu. Exatamente. Glória a Jesus, não precisa ter posses materiais para te levar para o céu. É o nosso coração voltado para o Senhor. Você pode ter todas as riquezas deste mundo, pode ter carros, sem problema nenhum. Mas o importante é nós termos um coração voltado para Deus, um coração humilde, de servir uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou na sua palavra. Servir, Jesus sendo mestre e Senhor, lava os pés dos discípulos. Então nós devemos considerar os outros superiores a nós. Nós devemos servir uns aos outros. A atitude nossa como servo de Deus, como cristão, que reconhece a nossa posição diante do Senhor. É verdade, irmão. Glória a Jesus. Cada dia mais nós temos que reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Sim. Cada dia nos humilhar na potente mão de Deus, debaixo das potentes mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós precisamos dele, né? Louvado seja Deus. E eu creio que nesse estudo de hoje, né, irmão Adriano, venha ter agregado, né? Alguns irmãos falou aqui, né? Eu creio que agregou a muitas vidas, né? Muitas famílias nessa noite. Né? Foi um texto um tanto quanto curto, né? Mas eu sei que tem muito mais. Os irmãos podem buscar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mas essa questão da humildade, né? O pouco que nós falamos, eu creio, irmão Adriano, que alcançou, né? O entendimento dessa internauta, dessa família. Sim, com certeza. Eu creio que falou, porque nós vemos que o maior exemplo de humildade é Jesus. Sempre Jesus nos ensinou. Tudo que nós precisamos para viver uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus está dentro da palavra do Senhor. Aqui volta a falar que nós vimos na semana passada, que nós devemos seguir somente a palavra do Senhor. Glória a Deus. Jesus deu o maior exemplo de humildade. Então, onde que nós vamos aprender a humildade? É só com Jesus. Só com Jesus, o maior exemplo de humildade. O maior exemplo. Em muitas fases na Bíblia, Jesus deu exemplo, né? Sim. Em muitos textos na Bíblia Sagrada. Ele ensinou acerca da humildade e também viveu de forma humilde. É verdade, viveu de forma humilde, ensinou e viveu. Sim, é humildade. E também nós vimos aqui acerca da humilhação. Nós devemos ter um comportamento humilde e também a respeito da humilhação. O que é humilhação? Oração. Olha só, nós devemos ter
humildade, mas através da humilhação perante o Senhor. Quando a pessoa se humilha, está reconhecendo que é dependente do Senhor e se torna uma pessoa humilde na presença de Deus. Então é muito importante se humilhar na presença de Deus, não tem nada de errado, né? Chorar nos pés do Senhor é muito bom, né? Transborda o coração de alegria do Senhor. Então se humilhe na presença de Deus, converse com Ele. Se você ainda não conversou nessa noite, se você ali não falou com Deus por algum fator, né? Se humilhe, peça o perdão, peça a misericórdia do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vos alcançará em nome de Jesus. Sim, com certeza. Deus, Ele dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então que nós sejamos humildes sempre na presença do Senhor. Então nós vamos responder também. É verdade, né? A nossa irmã Maria Eduardo, irmãos, não saia daí que nós vamos orar por todos os pedidos de oração, viu, irmã Tânia? Não saia daí que nós vamos orar também, todos, nossa irmã Priscila, nós vamos orar também por todos os pedidos de oração aqui, todos que estão no culto conosco nessa noite, ensinamento bíblico, nós vamos orar por todos. A nossa irmã Maria Eduardo, Deus abençoe o nosso irmão pastor Eric Viana, nossa irmã Maria Eduardo, né? Ela perguntou sobre a questão dos escribas, né, irmã? Escribas e fariseus e escribas, né? Ela perguntou, ela queria entender um pouquinho, né, sobre os escribas. Os escribas eles eram tipo de eles interpretavam, né, a lei mosaica. Sim, eles interpretavam as escrituras mosaicas, né? Eles eram um conjunto de político, né? Era um grupo separado que infelizmente eles eram meio que não era a favor, era contra, né? Os preceitos cristãos, né? E eles também tinham responsabilidade. Tudo aquilo que os governantes tomavam atitude, eles ficavam ali para escrever. Isso. E eles aproveitaram a habilidade deles de escrita, eles conheciam a lei, eles sabiam lei, também sabiam escrever, mas só que eles aproveitaram isso juntamente com os fariseus, o pastor já vai falar também sobre os fariseus, para distorcer a palavra do Senhor. É verdade, eles distorciam, tentavam, né, usavam já o conhecimento que tinha, tá? Maria Eduarda, que perguntou a semana passada, e aí distorcia, né, dentro do conhecimento que eles tinham. Aí a gente vê lá, nós podemos ver no livro de Êxodo, de Levítico e Deuteronômio, nós podemos ver isso lá. Eram algumas passagens, né, dos evangelhos. E Lucas, você vai lá ler Lucas, né? Podemos ler já para ela aqui, irmão. Vamos ler para falar com base bíblica, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 30. Já vai responder tudo aqui, irmã Maria Eduarda, 7:30, que diz assim, a palavra de Deus: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitavam o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Pronto, está aí. Rejeitavam os conselhos de Deus, os fariseus, amém? Eles tinham conhecimento, mas rejeitavam os conselhos de Deus. E nós vemos que antigamente era somente o líder ou o rei que Deus tinha constituído sobre Israel, e tinham sacerdotes que tinham a função de ensinar a lei de Deus. Mas passou alguns anos, eles sentiram de criar uma seita separada para dizer que eu sou privilegiado em obedecer a Deus. Verdade. Mas eles pegaram a lei de Deus e acrescentaram mais coisas. Mas por que nós vemos que aqui sempre os fariseus, os doutores da lei, que também eram os escribas, por que eles sempre estavam juntos? Jesus falou contra os fariseus e os escribas e fariseus. Porque eles queriam, os escribas eram como se fosse o advogado deles. Escribas. Se os fariseus estão falando e os escribas estão ali que conhecem a lei, então é certo o que eles estão falando. Vemos que os fariseus estavam com os escribas para tentar comprovar as palavras que eles pregavam. Já juntou os dois. Que estava distorcendo a palavra do Senhor. Verdade. Mas tudo isso era para satisfazer o seu próprio ego. Ela fez a pergunta se eram pessoas más. Eram para ser a pessoa do bem. Era para ser, porque conheciam. Conhecia a lei. Porque conheciam, mas, né, não, infelizmente não utilizavam da forma que conheciam, né? Eles tinham muito conhecimento da lei. Tinham muito conhecimento, né? Mas só que teoria, né? A teoria deles era muito boa. Sabia ler e escrever, mas só que eles não usavam de acordo com a palavra. Podemos dizer que era má, né? Só não usava, né, irmã Maria Eduardo? Amém, irmã Maria? Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus. E eu queria perguntar para os irmãos, qualquer um dos irmãos, relacionado ao que foi tratado hoje, a questão da humildade, dentro desse contexto que foi abordado, você deixa a sua pergunta na página lá, a mãe se inscreve, indica para outras pessoas, para você vai estar evangelizando. Isso é um estudo bíblico, você vai estar evangelizando. Então, você se inscreve aí, faz a sua solicitação de oração também. E lembrando que a oração que você está pedindo aqui na página, a gente vai anotar os nomes, tá, irmãos? Não vai deixar a deriva lá não, tá? A gente vai anotar os nomes de todos aqui, vamos orar em todos os estudos bíblicos, em todos os cultos, as lives que nós temos aqui, que nós já vamos anunciar os dias e as horas. Nós vamos orar por todos os pedidos de oração. E você que tem uma pergunta baseada
baseado, como eu havia falado, nesse estudo de hoje, vai ser respondida semana que vem. Você deixa lá a pergunta, como a nossa irmã Maria Eduarda fez, e vai ser respondida na medida possível a semana que vem no estudo da Palavra de Deus. E parece que hoje é quinta e sábado tem mais, irmã Adriana? Sábado tem mais, se Deus quiser nós estaremos aqui, nós estaremos louvando o santo nome de Jesus, também o meu pai, o nosso irmão Aderaldo vai estar aqui, nós juntamente vamos estar louvando o santo nome de Jesus, vai ter bastante louvor, vai ter a pregação da Palavra de Deus, eu creio que vai ser bênção. Vai ser bênção, a dupla Adriana e Aderaldo vai estar conosco novamente no sábado. Você que gosta de louvar a Deus, você pode louvar em casa, vamos louvar aqui e você pode louvar em casa, vai ter louvor, hinos da harpa, né? Corinhos, como nós temos nos cultos, nas aberturas do culto, vai ser uma bênção, louvor e adoração, você que está aí na quarentena com a sua família, louve a Deus, cante, adore o Senhor conosco, amém? Seja um verdadeiro adorador também dentro do seu lar e através do glória a Deus, do aleluia, da adoração. Às vezes você está em casa, você pode dar um glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode glorificar a Deus mesmo em casa, tá bom? Pode bater as palmas, pode bater palma, isso mesmo, pode bater palma, pode cantar os corinhos, né? Que vai ser uma bênção, vai ser um avivamento mútuo espiritual, tanto aqui, né? Como no seu lar também, em nome de Jesus. Então, sábado vocês estão convidados, 19 horas, culto de louvor e adoração, dupla Adriana e Deraldo, louvando, adorando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai ser uma bênção, como tem sido todos os dias, tá bom? Eu creio que você atribuiu a Aleluia Jesus esse estudo, agregou a sua vida, foi uma bênção para minha, para a sua, para a nossa vida, em nome de Jesus. E você está convidado para a próxima quinta-feira, estudo. Aí, na abertura do estudo, a gente já fala o tema que será abordado nesse estudo, sempre na abertura, né, irmão? Sempre na abertura. Você já pode pegar a Bíblia, pegar um caderno, caso você queira fazê-lo, e pode pegar a Bíblia, né? De primeira instância, você pega a Bíblia para poder acompanhar os textos, né? Que nós lemos, mencionamos, e você acompanhar os textos bíblicos da palavra de Deus, amém? Que eu quero, Deus abençoe todos os irmãos, nossos irmãos internos da Fundação Reviver, né? Que Deus venha preparar para esse estudo, chamei chegar lá na Fundação Reviver, para que eles possam compartilhar desse estudo, né? Vai pegar gravado, mas que eles possam também compartilhar desse estudo, nossos amados irmãos internos da Fundação Reviver, e também ores por eles também, né, irmão? Em nome de Jesus. Sim, glória a Jesus, nossos irmãos internos, estamos sempre orando ao seu favor, eu creio que Deus já está alcançando com as suas ricas bênçãos, com a graça sobre a sua vida, glória a Jesus. E nós vemos aqui, né, pastor, nós já estudamos sobre isso aqui na igreja, nós estamos estudando de novo, mas temos cada vez aprender mais Deus, já tivemos esse estudo na igreja, né, os grandes ensinamentos de Jesus Cristo, e nós vamos ter novamente com os irmãos e várias, né, textos, vários temas vai ter, né, de outro, né, estudo bíblico, mas sempre nós já estivemos, vamos ter e continua aprendendo cada vez mais, né? A gente não para, graças a Deus, né? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando que nós temos o programa Voz da Libertação. Você, caso você queira ouvir e não der, você estiver no estado ou cidade ou país, aplicativo, você pode baixar a Rádio Piratininga de Piraju 96.3 FM. Nós estamos de segunda a sexta-feira, nós estamos lá orando, pregando a palavra de Deus. Sempre tem um texto para sua meditação em casa aí, nas manhãs de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. E aos domingos nós estamos também no ar das 15 às 17 horas, das 3 às 5 da tarde. Convidamos todos vocês também para fazer parte. Caso não der para você vir, vai estar na página Sarutaiá e PDA Sarutaiá. Você pode ir lá que vai estar, aleluia Jesus, os programas A Voz da Libertação. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração por todos. Deus abençoe. Aí vou mencionar alguns nomes aqui, porque eles são muitos, tá, irmão? Deus abençoe irmã Miriam Gomes, irmão Fábio. Deus abençoe irmão Stanis. Deus abençoe Stanis. Estevão, Deus abençoe o senhor, sua esposa, seu filhinho também, todos. Nossa irmã Maria Eduarda, Deus abençoe. Nosso pastor Érico, Deus abençoe. Amém? Nossa irmã, nosso nome aqui é um pouco complicado, hein? Sayá, você consegue dar? Shafira, é irmã Shafira Moura, acho que é isso. Nos corrige, tá, irmã Shafira Moura, se for. Nossa irmã Tânia, vamos orar, irmã Tânia. Nossa irmã Priscila, Deus abençoe também em nome de Jesus. Deus abençoe, nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe irmã Miriam, irmão Adriano veio aqui. Amém, Deus, eu creio que Deus vai continuar usando ele muito também, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por todos vocês, você em casa aí, eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça, se você sentir colocar a mão em uma parte do meu corpo, né, tudo segundo a vontade de Deus, pela fé em Cristo Jesus, você pode pôr a mão aí que nós vamos interceder, e eu creio na misericórdia do Senhor. Vamos orar, irmão Adriano, por todos os pedidos de oração, por todos os nossos irmãos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a cada vida, cada irmão,
irmão, a cada irmã nessa noite, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, confirma, Senhor, a bênção, a vitória, o milagre, Senhor, ó meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, abençoa, Senhor, essa vida, esse internauta, Senhor, meu Deus e meu Pai, confirma a bênção, Senhor, confirma a vitória, confirma o milagre nessa vida, nessa família, meu Pai, nesse pedido de oração, meu Pai, em nome de Jesus, confirma, Senhor, para a glória do nome de Jesus, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, Senhor, visita essa pessoa, essa vida, essa família, essa irmã, esse irmão, meu Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, confirma a vitória, em nome de Jesus. Ore por nós, nosso irmão cooperador Adriano, pastor Ivan, ore por nós, né? Ore por todos, uns pelos outros, que a vitória é nossa, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Aqui quem vos despede é o pastor Ivan Rubens. Glória a Jesus, Deus abençoe a Igreja de Cristo, como o pastor falou, orem uns pelos outros, porque isso também é atitude de humildade. Vamos servir aos outros aqui na terra e vamos ser uma pessoa humilde na presença do Senhor. Aqui quem despede é o vosso irmão em Cristo, o cooperador Adriano, da Igreja Pentecostal do Amor da cidade de Saroterra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sábado te aguardando às 19 horas, a live ao vivo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.